Fala comigo, galera, como é que vocês estão? Vini na área. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal onde a gente fala bastante aí sobre o mundo das apostas esportivas, com dicas, palpites, análises e muito mais conteúdos exclusivos aqui pra vocês, hein? Fechou? Bom, lembrando vocês, quem tá chegando agora, clica aqui no link, ó, clica no link aqui embaixo, vem pro Telegram. Tchau pra aquela má fase, a gente tava numa maré e pegamos uma bad run nesse comecinho de março, mas faz 2 dias que tudo voltou ao normal, fechando no positivo, então clica no link, vem pra forra e vamos que vocês sabem que aqui comigo é 100% transparência, green é green, red é red e é isso, fechou, galera? Bom, lembrando vocês também, ó, clica no link, no outro link de baixo, Forbet, meu amor, a melhor casa de aposta nacional, depósito por Pix, saque por Pix, e amanhã vai ter aquela bingoleta de sábado lá na Forbet. Então já clica no link, faz o cadastro, primeiro depósito de até R$300 dobrado na mesma hora na conta. Fechou, galera? Sem enrolação, sexta-feira, peço desculpa desde já. O vídeo saiu um pouquinho tarde, tá? Deu uma chuva aqui, acabou caindo energia, então ficou muito ruim. Voltou agora de pouco e o pai tá aqui 11h36 da noite gravando pra vocês o vídeo de amanhã, fechou? Tamo junto, vamos que vamos, sem mais enrolação, vem comigo e chama, bebê. Bom, então pra gente começar amanhã, 1h da tarde, lá na TFF1, que é a segunda divisão da Turquia, a gente tem o Göztepe recebendo o Pendikspor, jogo muito bacana, jogo muito bom mesmo. Göztepe, 10º colocado, tá? Com 24 jogos, 10 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Como mandante, tem 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O Pendikspor vem na 3ª colocação do campeonato, tá 5 pontos atrás aqui do Samsunspor. O Samsunspor e o Opspor, que é o primeiro e o segundo colocado, venceram na última rodada, tá? Então ficou na mesma diferença de pontos, tá? Pendikspor, se quer ainda buscar uma vaga aí pro acesso, que sobe o primeiro e o segundo, tem que vencer de qualquer jeito, beleza? Dados importantes dessa partida pra gente estar puxando aqui, tá? O Göztepe, ele tem um dupla chance a seu favor em 5 das últimas 6 partidas e ele tem um under 2,5 gols em 7 dos últimos 8 jogos, tá? E em casa, ele tem 5 jogos, ele marcou em 3 deles, ou seja, nos últimos 5 jogos em casa, ficou apenas em 2 jogos sem marcar gol. Nos outros 3, meteu aquela brocada linda, beleza? O Pendikspor, ele é o melhor visitante, vou mostrar aqui pra vocês, ó, o melhor visitante da competição, 12 jogos, 6 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas, 21 gols feitos e 10 gols sofridos. O melhor visitante dessa segunda divisão turca, tá? Não perdeu 8 dos últimos 10 jogos e ele teve um ambas marcam em 8 dos últimos 10 jogos, ou seja, não perdeu e toda vez que ganha ou empata acaba sofrendo gol, tá bom? Então assim, é um jogo muito bacana, um jogo muito pegado. O que eu falei pra vocês, Pendikspor depende só dele e dos resultados dele para poder chegar nessa primeiro ou segundo colocado, que são os dois times que têm o acesso imediatamente para a primeira divisão, tá? O Göztepe tá na décima colocação, não creio que tem mais algumas chances, tá, de alguma coisa, mas essa cotação tá muito bacana, a cotação muito pegada, por quê? Os últimos jogos entre eles, a gente tem uma leve vantagem do Göztepe ao seu favor, tá? Tivemos um 3-0 Pendikspor no jogo da primeira fase em casa, 2-0 pro Göztepe e 1-0 pro Göztepe. Então assim, o Göztepe tem uma leve vantagem no confronto entre eles, porém, esses duas vitórias do Göztepe foram em 2013 e 2014, tá? De 2 anos pra cá, tivemos esse encontro aqui onde o Pendikspor meteu 3-0. Então assim, creio eu que o time do Pendikspor tá um pouco mais equilibrado, um pouco mais centrado, mais focado e vai vir amanhã para dar um trabalhinho pro Göztepe, tá? Gostei muito da odd de dupla chance a favor do Pendik, então dupla chance a favor do Pendik, pagando uma odd 1,53, tá o filézão do boi, beleza, galera? Bom, continuando na Turquia, mesmo horário, 1h da tarde, a gente tem já pela primeira divisão da Turca, tá? A Liga Turca, a gente tem o Galatasaray, líder da competição, recebendo o Kasimpasa, que é o 13º colocado. Galatasaray, o melhor mandante da competição, tem apenas uma derrota e um empate, e tem um dado muito importante do Galatasaray pra gente estar puxando, tá? E o Kasimpasa, ele vem ali na 13ª colocação com 7 vitórias, 4 empates e 12 derrotas, tá? É o time junto com o time do Ankaragucu aqui, o Hamyaspor, os times que mais perderam na competição, ele acumula 12 derrotas, tá? Como visitante, o time do Kasimpasa tem apenas 2 vitórias e 2 empates em 10 jogos, beleza? Dados importantes pra gente estar buscando para esse jogo. O Galatasaray, ele venceu 16 dos últimos 16 jogos, ou seja, 16 vitórias consecutivas na liga, tá realmente amassando mesmo, amassando, beleza?
e venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 jogos e mais de 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Tá brocando muito o time do Galatasaray, beleza? Pro lado do Kazım Pasa, a gente tem o ambas marcam batendo em 16 das últimas 17 partidas, tá? Tem feito bastante gols, porém tem tomado muito. Concedeu gol em 8 das últimas 10 e mais de 3,5 gols em 6 das últimas 7. Então aqui nós temos dois times. O Galatasaray com uma média de gols altíssima, 2,60, e o Kazım Pasa com uma média de 1,90. O problema do Kazım Pasa está na defesa, que acaba sofrendo 2 gols por partida. Então aqui nós vamos ter um ataque muito forte mesmo, contra uma defesa muito vazada, fechou? O time do Galatasaray falhou em marcar em nenhuma partida ainda e o time do Kazım Pasa em 10% dos jogos. E ficaram sem sofrer gols em 30% o Galatasaray e o Kazım Pasa não ficou nenhum jogo sem sofrer gol. Então aqui nós vamos ter aqui, ó, de novo, vou mostrar para vocês. Um ataque que não falhou em marcar contra uma defesa que sofreu gol em todos os jogos, beleza? O melhor mercado para a gente estar buscando aqui, os últimos confrontos entre eles são marcados por muitos gols mesmo. 3-2 Galatasaray, 2-1 Galatasaray, 3-1 Kazım Pasa, 2-2, 4-2 Galatasaray. Então aqui o under 3,5 bateu em todos, tá? O over 3,5 bateu em todos. Por isso, essa precificação do mercado de 1,40 no over 2,5. Over 3,5 pagando 1,91. Então assim, o que mais me agradou é o HTFT a favor do Galatasaray. Galatasaray para vencer o primeiro e o segundo tempo, beleza? Odd 1,73 é a melhor cotação que tem. Jogando em casa com o apoio da torcida do Galatasaray é muito forte mesmo, beleza? Bom, saindo da Turquia, vamos dar um pulinho no campeonato inglês. Premier League amanhã, grade forrada mesmo, tá? A começar, 9h30 da manhã, o Bournemouth acaba recebendo o Liverpool que vem numa arrancada muito boa, depois, ainda no meio dessa arrancada meteu 7-0 no Manchester, a maior goleada da história do confronto. Então atenção a esse time do Liverpool, tá? Bournemouth, o lanterna da competição, 25 jogos, 5 vitórias, 6 empates e 14 derrotas, e o Liverpool já tá brigando ali pela quinta e pela quarta posição junto com o Tottenham, tá? Se o Liverpool ganhar amanhã, ele passa o Tottenham e assume a quarta colocação e já pega a vaguinha dele aí para a UEFA Champions League, beleza? Dados importantes para esse confronto. O Bournemouth ele marcou primeiro em 3 das últimas 4 partidas e ele não venceu 11 das últimos 12 jogos, beleza? E sofreu gol em 9 dos últimos 10. Pelo lado do Liverpool, o Liverpool ele é um visitante que ele tem 3 vitórias em 12 partidas. Então se a gente olhar aqui como visitante, a campanha do Liverpool é muito ruim, tá? São 12 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Um time a nível de Liverpool, nível de primeiro patamar, primeira prateleira de qualquer campeonato europeu, quando vai visitar em 12 jogos, ter apenas 3 vitórias é muito pouco mesmo, tá? Isso se deu ao começo da competição, uma má fase que estava passando lá. Mas agora o Klopp parece que encontrou o trilho novamente aí pro time do Liverpool. A torcida tá apoiando, tá fechada com o time. Então, atenção a esse time do Liverpool, beleza? E o Liverpool, ele marcou o primeiro gol em 5 das últimas 6 partidas. Os últimos jogos entre eles, a gente tem uma leve vantagem do Liverpool, tá? 9-0 Liverpool, 2-1 Liverpool, 3-0 Liverpool fora de casa, 3-0 Liverpool dentro de casa e 4-0 Liverpool. Ou seja, Bournemouth nunca venceu do Liverpool, fechou? Vamos estar levando para o ao vivo esse jogo. Eu gosto sim dessa vitória do Liverpool, mas 1,40 não. Vamos levar para o ao vivo e ficar de olho no mercado de over 1,5 gols, tá? Tá pagando 1,20, mas os jogos do Bournemouth e Liverpool, o Bournemouth começa bem fechadinho, então essa odd tende a valorizar muito rápido e se bater 1,50, ficha e vamos para cima. Beleza? Bom, logo depois meio-dia, o Leicester City recebe o Chelsea que fez um excelente jogo contra o Borussia Dortmund na Champions League, ganhou bem, convenceu a torcida. Será que o time do Chelsea vai encontrar o caminho da vitória agora no campeonato inglês também? Se essa molecada gostar do futebol, se essa molecada encaixar, esse time vai dar muito trabalho, beleza? O Chelsea, ele vem na 10ª colocação no campeonato inglês e o Leicester City na 15ª. Já falei em outros vídeos anteriores aí, o time do Leicester para mim é a pior campanha na Premier League, pior campanha do Leicester, tá? O Leicester que sempre brigou na prateleira de cima. Dados importantes desse confronto, o Leicester ele é o segundo pior mandante, tá? Olha lá, Leicester como mandante tem apenas 12 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Uma defesa que sofre 14 gols e um ataque que faz 15 gols, ou seja, muito parelho, beleza? Ele perdeu 4 dos últimos 4 jogos, ou seja, 4 derrotas consecutivas, e ele sofreu o primeiro gol em 9 das últimas 10 partidas, beleza? O Chelsea, ele venceu 3 jogos de 13 fora de casa, então como visitante,
o Chelsea tem 3 vitórias em 13 jogos. Também uma média, mesma coisa do Liverpool, uma média muito baixa para um time de prateleira A do futebol mundial, tá? Ele venceu 3 dos últimos 4 jogos e marcou o primeiro em 3 dos últimos 4 jogos, fechou? Ó que bacana aqui, se a gente der uma olhadinha, aqui, o Chelsea ele tem uma média de 0,60 gols marcados e 0,60 gols sofridos. É um time que vem marcando muito pouco, falou em marcar em 50% dos jogos, e o Leicester também. Olhando por aqui, a gente vê um jogo under. Com certeza para mim é um jogo under, porque os confrontos entre eles não são marcados por muitos gols, tá? 2-1, 1-1, 3-0, 2-1 e 1-0, tá? Esse jogo aqui foi o único que acabou saindo fora aí, teve um 3-0 pro Chelsea. Gostei do mercado aqui de fazer uma duplinha para esse jogo. Dupla chance a favor do Chelsea, vejo o Chelsea um pouquinho favorito, e menos de 3,5 gols, menos de 4 gols na partida, ó de 1,61, ó de filezinha do boi, tem tudo para bater com uma certa tranquilidade, fechou? 2h30 da tarde, Crystal Palace recebe o Manchester City, tá? Manchester City, vice-líder da competição, continua na perseguição ponto a ponto, jogo a jogo pelo líder Arsenal, tá? E o Crystal Palace vem na 12ª colocação, um time que tá ali em meio de tabela, não briga mais pra cima, não briga mais pra baixo, ele que não preste atenção não, que pode ser que acaba brigando lá embaixo, hein? Que se o Everton ganhar, fica 3 pontinhos dele aí, atenção ao Crystal Palace, tá? Crystal Palace que como mandante tem uma campanha mais ou menos 4 vitórias em 13 jogos, tá? E como visitante, o Manchester City junto com o Arsenal são os 2 melhores visitantes, beleza? Dados importantes. O Crystal Palace não venceu 11 dos últimos 12 jogos, teve um under 2,5 batendo em 7 das últimas 8 partidas e concedeu gol em 8 das últimas 10. Fechou? Pelo lado do Manchester City, ele venceu 5 dos últimos 7 jogos, marcou o primeiro em 9 dos últimos 10 e venceu o HT, que é o primeiro tempo, em 6 das últimas 7 partidas, tá? Os últimos confrontos, uma superioridade absurda do Manchester City. 4-2, 0-0, tivemos um 2-0 aqui pro Crystal Palace, 2-0 e 4-0. O Manchester tem feito muitos gols na partida, beleza? O mercado que mais me agradou aqui pra gente estar buscando por essa necessidade do Crystal Palace de vencer. O Crystal Palace, as últimas partidas em casa, ele vem brocando em quase todas elas. Só não brocou contra o Liverpool, foi 0-0, e contra o Newcastle, que também foi 0-0. Vamos buscar aqui o mercado de ambas marcam, tá? Ambas marcam não numa odd 1,70. Por quê? O Crystal Palace tem um ataque que sofre algumas oscilações no campeonato e vai enfrentar uma defesa muito bem postada, que é a defesa do Manchester City, tá? Então tem tudo pro Manchester City tomar conta do jogo, ainda mais se fizer um gol, começa com aquele tic-tac do Guardiola e aí fica muito difícil pro Crystal Palace, tá? Então ambas marcam não, odd 1,70 para Crystal Palace e Manchester City, fechou? Vamos lá para Espanha agora, jogos válidos pela La Liga, 10 horas da manhã. A gente tem o vice-líder da competição, Real Madrid, recebendo em seu estádio no Santiago Bernabéu o Espanhol que, se não me engano, 13º colocado da competição. Isso, 13º como visitante, tem apenas 3 vitórias em 12 jogos, fechou? E o Real Madrid como mandante, uma das melhores campanhas, 11 jogos, 7 vitórias, 4 empates e não perdeu ainda jogando em casa, tá? No geral, o Real Madrid tá aí 9 pontos atrás do Barcelona, acho muito difícil buscar, mas nada é impossível pro Real Madrid, né? Não duvidem do Real Madrid, que o Real Madrid cresce em situações como essa, beleza? Dados importantes. Dupla chance a favor do Real Madrid, batendo em 7 das últimas 8 partidas. Sofreu o primeiro gol em 3 das últimas 4 e teve um under 2,5 em 4 dos últimos 4 jogos, beleza? Pro lado espanhol, ele marcou em 7 das 10 partidas. Ele sofreu em 8 das 10 e ambas marcam em 5 das 6. Ou seja, um time que marca 7 de 10 e sofre em 8 de 10, tem um ambas marcam muito forte, beleza? Se a gente dá uma olhadinha aqui, ó, na competição espanhola, Real Madrid tem uma média de 2,30 gols feitos e o espanhol é aquilo que aconteceu, 1,30 feito, 1,40 sofrido, tá? Real Madrid falou em marcar só em 30% e o espanhol em 10%. O espanhol tem uma média de gols um pouco melhor do que a do Real Madrid, fechou? Então assim, quero estar buscando amanhã o mercado de mais de 2 cantos pro Real Madrid no primeiro tempo, tá? Tá pagando uma odd de 1,60. Real Madrid quando joga em casa começa pressionando Vini Júnior, Rodrigo, Benzema, Valverde, são ataques muito fortes e todos os pontas buscando sempre o cruzamento pro Benzema, então tem tudo para bater essa tipezinha nossa aí. Vou até cravar aqui, ó, com 35 minutos tá batido os 3 cantos pro Real Madrid. Tamo junto, galera, beleza?
Bom, 2h30 da tarde, Celta de Vigo recebe o Raio Vallecano, jogo muito bacana, tá? Jogo de meio de tabela, o Raio Vallecano vem caindo um pouquinho, tá? Celta de Vigo, 12º colocado, 24 jogos, 7 vitórias, 7 empates e 10 derrotas, soma 28 pontos na competição. Recebe o Raio Vallecano, que tem 9 vitórias, 8 empates e 7 derrotas, beleza? O Raio Vallecano, como visitante, é o sexto melhor, perdeu 4 vezes, empatou 4 e venceu 4. Porém, como mandante, o Celta de Vigo vem sofrendo muito nessa competição. Também 4, 4 e 4. Um time do nível do Celta de Vigo, que é um time que sempre briga ali por Europa League, que sempre briga ali entre sexto e sétimo colocado, vem muito mal na competição, fechou? Dados importantes. O Celta de Vigo teve uma dupla chance batendo em 15 das últimas 17 partidas e o under 2,5, menos de 2,5 em 9 das últimas 11. O Raio Vallecano não venceu 4 dos últimos 4 jogos e menos de 2,5 gols em 9 das últimas 10. Tendo isso, os últimos confrontos entre eles são confrontos bem disputados, tá? 0x0, 2x0, 0x0, 2x2 e 4x2 pro Raio Vallecano. Isso aqui foi em 2019, saiu um pouco totalmente fora do padrão de análise atual de hoje, fechou? Vamos buscar aqui o mercado de under 2,5 gols. Ambos os times precisam da vitória, então se fizer o gol, vai fechar a casinha e buscar um contra-ataque, alguma coisa para tentar matar o jogo, beleza? Under 2,5, odd 1,53 é a diquinha lá na La Liga, beleza? Saindo da Espanha, vamos dar um pulinho na Itália, que tem 2 joguinhos muito bacanas. O líder da competição, Napoli, recebe a Atalanta. A Atalanta que está numa evolução muito grande no campeonato italiano. Já está na 6ª colocação, 42 pontos. Está 5 pontos atrás da Roma, que é a primeira que está garantindo vaga para a Champions League. Então, muita atenção a esse jogo, tá? Esse jogo a gente tem o Napoli, que já falei anteriormente, o campeão, classificado na Champions League, jogando o melhor futebol, o melhor ataque, uma das melhores defesas, que tropeçou na rodada passada para o Lazio, recebendo a Atalanta, que vem crescendo bastante, mas oscila muito. Eu sou um cara que não consigo confiar na Atalanta, me perdoem por isso, não consigo mesmo, beleza? Então vamos lá, dados importantes nessa partida, o Napoli, ele tem a melhor campanha como mandante, é o melhor mandante da competição, apenas uma derrota que foi para Lazio, beleza? Venceu 7 dos últimos 8 jogos e teve um menos de 2,5 batendo em 4 dos últimos 4 jogos. A Atalanta, ela não venceu 5 dos últimos 6 jogos, é um dos melhores visitantes da competição, tá? Tem apenas 3 derrotas na competição como visitante e um under 2,5 gols em 8 das últimas 9 partidas. Os últimos confrontos entre eles são confrontos marcados por gols, tá? Atalanta 2, Napoli 2-1, Napoli 3-1, 3-2 para Atalanta, 4-2 para Atalanta e um 3-1. Ou seja, nos últimos 7 jogos entre eles, bateu a linha do ambas marcam e para mim não vai ser diferente. A Atalanta vem para cima, vem buscar um gol e o Napoli em casa não deixa de fazer um gol. Então ambas marcam, odd 1,80, filézão do boi, beleza? 16h45, o Bolonha recebe o Lazio. Lazio que está muito bem no campeonato italiano, muito bem mesmo. Bolonha, 8º colocado, com 10 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Recebe a Lazio, que como visitante é a 2ª melhor visitante, só está atrás do Napoli, beleza? Lazio, 3º colocado. Atenção para esse jogo, por quê? O time da Lazio é um time que está disputando aí a Conference League, mas não está dando muita importância. O foco da Lazio é o campeonato italiano, é conseguir essa vaga direta para a Champions League, tá? E somar alguns pontinhos aí ainda para encostar na Inter. Quem sabe brigar aí pelo vice-campeonato, tá? Dados importantes. O Bolonha em casa marcou gol em 5 dos últimos 6 jogos e sofreu gol em 8 dos últimos 10, ou seja, marca e sofre com muita facilidade em casa, fechou? E tem um under 2,5 batendo em 6 dos últimos 8 jogos. No lado do Lazio, a gente tem um dupla chance a seu favor em 5 das últimas 6 partidas e marcou primeiro em 5 das últimas 6. Geralmente quando marca, não perde os jogos, fechou? Os últimos confrontos entre Bolonha e Lazio são marcados por uma superioridade do Lazio, 1-0 Lazio, 2-1 Lazio, 3-0 Lazio e em todos eles bateu a linha, que é a dica que eu vou deixar para vocês. Mais de 0,5 gols no primeiro tempo, odd 1,50. Espera 5 minutinhos desse jogo, que essa odd vai bater 1,60. E aí é ficha, mete ficha que vai pagar daquele jeito. Beleza, galera? Bom, vamos dar um pulinho agora lá na Alemanha. Bundesliga, a gente tem o clássico Bayern de Munique. O que joga o time do Bayern de Munique é absurdo. Colocou o PSG na roda no Parque dos Príncipes e colocou o PSG na roda no estádio do Bayern, no Allianz Arena. Cara, tem jogadores no Bayern lá que jogam de terno. É impressionante o que joga o Kimmich, impressionante o que vem jogando o Musiala, o que vem jogando o Miller e o que vem jogando o grosso do Choupo-Moting. Meu Deus do céu, ele é tão grosso, mas ele faz gol, não tem como. Beleza?
Então vamos lá, o Bayern, líder da competição, recebe o Augsburg, 13º colocado. Como visitante, o Augsburg tem uma campanha de meio de tabela e como mandante, o Bayern tem a melhor campanha junto com Leipzig e Dortmund, beleza? O que é legal nesse jogo? Se a gente olhar aqui, Bayern de Munique e Borussia Dortmund brigam ponto a ponto pela liderança, tá? Muito disputado mesmo e ambos os times jogam amanhã, então assim, o Bayern jogando em casa tem que fazer o dever de casa e tem que vencer. Dados importantes para a gente estar buscando aqui. O Bayern, ele não perde em casa em 11 jogos, ou seja, em 11 jogos, 7 vitórias e 4 empates. Venceu 7 dos últimos 8 jogos e marcou o primeiro em 17 das últimas 18 partidas. O Bayern é impressionante esse poderio ofensivo, tá? Já o Augsburg marcou em 8 dos últimos 10 jogos e fora de casa em 6 jogos ele tem 5 derrotas e um empate, ou seja, nada favorável ao Augsburg, tá? Mas marcou fora em 5 dos últimos 6 jogos, tá? Cara, o que me agrada muito nisso aqui, o Bayern tá muito focado, já tá classificado na Champions League e vai querer ganhar e vai querer garantir o título da Bundesliga, tá? Então vou estar buscando aqui o mercado de ambas marcam não, ó, de 1,95, porque creio que o Bayern ganha bem e o Bayern não vai dar espaço pro Augsburg nessa partida, fechou? 2h30 da tarde, a gente tem o Schalke 04 recebendo o Borussia Dortmund, tá? Esse duelo de uma discrepância muito grande. Schalke 04, lanterna da competição, pior mandante, pior visitante, recebendo Borussia Dortmund, um dos líderes, empatado com o Bayern de Munique, melhor visitante e melhor mandante da competição. Não tem como, cara. Então, assim, como mandante, o Schalke muito mal. Como visitante, pior ainda. Então, assim, não tem como a gente correr disso. Dados para essa partida, tá? O Schalke é o pior mandante, como eu falei. 12 jogos, apenas 3 vitórias em casa. Não perdeu 6 dos últimos 10 jogos, tá se encontrando, porém só vem empatando. E teve um under 3,5 em 5 dos últimos 6 partidas, beleza? Já pro lado do Borussia Dortmund, ele venceu 12 dos últimos 13 jogos, marcou o primeiro em 8 dos últimos 9 e marcou 2 ou mais em 7 dos últimos 10 jogos. Cara, uma discrepância muito grande aqui. O Borussia, que foi eliminado pelo Chelsea, então só tem a Bundesliga, vai dar muita prioridade a essa competição e creio que vem para ser campeão, tá? Vem para tirar esse título do Bayern. Então, atenção a esse time do Borussia, beleza? Vamos buscar aqui, vitória do Borussão da Massa, ó, de 1,73, Borussão para brocar, hein? A Borussão vai brocar amanhã, gol do Haller, gol do Bellingham, e é 2-0 pro Borussia Dortmund. Tô cravando até o placar para vocês aqui, beleza? Bom, saindo da Bundesliga, por último, temos um primeiro jogo das quartas de finais do Campeonato Paulista. Palmeiras recebe o São Bernardo, é o time da melhor campanha contra o time da segunda melhor campanha, porém, o time do São Bernardo teve um desfalque muito preocupante, muito mesmo. O Vitinho, camisa 10 do time, tá lesionado, não joga mais o Campeonato Paulista e é uma das cérebros do time aí, é o melhor assistente e um dos melhores marcadores do time, tá? É como assistente, tem o melhor aproveitamento no São Bernardo. É um desfalque importante, é um desfalque muito interessante aí pro lado do São Bernardo, tá? Então vamos lá, o Palmeiras tem a melhor campanha da competição, tá? O dupla chance do seu favor em 28 das últimas 29 partidas e jogando em casa nos últimos 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates. É invicto no Allianz Parque, é impressionante o que joga esse time do Palmeiras, tá? Já o São Bernardo jogando fora, nos últimos 8 jogos tem 5 vitórias e 3 derrotas, geralmente não empata, ou ganha ou perde, e tem um menos de 2,5 gols batendo em 4 dos últimos 4 jogos, tá? O que me agrada muito nesse jogo aqui é a vitória do Verdão. Verdão em casa é muito forte, não tem como correr disso, mas o 1,33 eu não gosto. O time do São Bernardo é um time que marca bastante e o Verdão começa numa intensidade muito forte. Então assim, ó, olho no mercado de cantos minutos aqui pro Palmeiras e olho nessa vitória do Palmeiras. Leva pro ao vivo, espera valorizar e a hora que bater 1,49, 1,50, mete ficha porque o Palmeiras vai ganhar esse jogo. Beleza, família? Bom, vou ficando por aqui hoje. Se você tá chegando agora, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho que ajuda bastante. O Paia tá trazendo conteúdos exclusivos aqui pra vocês, beleza? Fiquem com Deus, excelente finalzinho de sexta-feira, excelente final de semana pra gente. Chama na forra, amanhã a partir das 8h30, todo mundo lá no canal e vamos que vamos. Fiquem com Deus, aquele abraço, fui, toma papai.